Oi, gente! Bom sábado a todos e sejam bem-vindos aqui para mais um programa Política de Leve. Hoje eu estou aqui na mesa com a convidada, que ela é radialista, jornalista, com pós-graduação em jornalismo político, foi vereadora aqui do Recife e é conhecida principalmente pela atuação em defesa do meio ambiente, direito dos animais e direitos das mulheres. Olá, Gorete, seja Oi, Kate. bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela participação, Prazer viu? enorme estar aqui com você. Que bom. Gorete, me diz uma coisa, quem é Gorete no dia a dia? Conta pra gente um pouquinho dos seus pais. Tem história de infância? Nossa, e como? E como? Eu costumo dizer, Gorete, para começar, ela é capricorniana, né? Então, assim, para quem conhece um pouco a questão dos signos, vai entender um pouquinho quem é Gorete Queiroz. Extremamente trabalhadora, né? É full time, até mesmo workaholic, como dizem, né? Eu sou uma pessoa assim que gosto de estar sempre em atividade. Não consigo fazer uma coisa só de cada vez. Eu estou fazendo uma coisa, já estou pensando em outra, já estou articulando outra, já estou. Enfim, a minha vida é essa, né? Sempre estar articulando e fazendo contatos e sempre pensando em melhorar de alguma forma aquilo que eu estou fazendo, que eu tenho estado fazendo. E é assim que a gente Sempre em vive. movimento, né? Sempre assim, sempre assim. Gorete, como a política entrou na tua vida? Pois é, a política sempre esteve na minha vida, né? Porque eu, como jornalista, você falou aí, jornalista, radialista, eu sempre atuei na área política, né? Quando eu fui repórter de rádio. Desculpa, mas inclusive você tem pós-graduação em jornalismo Jornalismo político, político, né? exatamente. Porque quando eu estava na faculdade, eu já fazia estágio na área política. E como profissional, eu fui assessora de imprensa de muitos políticos. Né? Fiz muitas campanhas políticas no interior, em Jaboatão, fiz campanha de senador da República. Então, a minha área, eu passei 20 anos num grupo político, fazendo assessoria de imprensa de um grupo político muito conhecido aqui no estado de Pernambuco. Então, minha vida inteira foi na política. Agora, o que me trouxe, na verdade, para sair dos bastidores da política para frente, né, foi exatamente a causa que eu abracei, a causa animal, que eu abracei há 16 anos, né, mais ou menos no ano de 2008, 2009, e fez com que eu descobrisse uma outra vertente dentro da questão animal, que eu sempre fui louca por animais, mas que a gente precisava da política também para fazer com que essas pautas avançassem, né? Como leis, como legislação. Para você ter uma ideia, Kate, há 16 anos atrás, ninguém nem falava o que era causa animal. E eu fui uma das pioneiras, por ser jornalista e radialista, trazer essa pauta para dentro dos nossos veículos de comunicação. Tanto que eu fiz um protesto, um passeio, protesto na Avenida Boa Viagem, botei 500 pessoas na Avenida Boa Viagem na campanha de prefeito do Recife de 2012. Exatamente quando a gente estava pedindo naquela época Hospital Veterinário Público e a criação da Secretaria Executiva dos Direitos Animais, da SEDA. Né? Nesse período, eu nunca pensei em ser política, ainda estava na luta para fazer com que a política pública em relação aos animais entrasse na verdade dos gestores, né? Que até então isso era totalmente desconhecido. Então, na época, através dos parceiros da OAB e da própria AIP, Associação de Imprensa de Pernambuco, que na época eu era presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu fiz várias reuniões com candidatos a prefeito de Recife, Olinda, Jaboatão, trazendo a pauta animalista para dentro da ótica, né, da gestão pública. E aí nós conseguimos, com o candidato a prefeito Geraldo Júlio, que depois foi o vencedor da eleição, a promessa assinada através de um documento que a gente levou, não é, para a criação da Secretaria de Defesa Animal, que hoje o prefeito João Campos mudou a sua concepção de secretaria executiva, hoje é um gabinete, né? Gabinete dos Direitos dos Animais, e conseguimos também a criação do Hospital Veterinário Público, né? Que existe hoje lá no Cordeiro, que está em fase de implantação da sua segunda etapa. Então, mesmo assim, a gente continuou trabalhando junto aos políticos, junto aos detentores de mandato na época, para agilizar, não é, alguns processos.
Na época, nós conseguimos o Movimento de Defesa Animal de Pernambuco, que eu criei, com a parceria de várias ONGs constituídas na época. Então, com o Movimento de Defesa Animal de Pernambuco, o MDA-PE, que foi lançado mais ou menos em 2010, 2011, a gente conseguiu avançar, criando um núcleo legal de defesa animal no Ministério Público, e conseguimos, com a parceria de uma promotora de justiça, a doutora Andréa Carla Reinaldo, extremamente importante nessa época, e conseguimos também a instituição de uma comissão especial de defesa animal na OAB, que existe até hoje. Muitas conquistas. Isso foi trabalho nosso desde 2011. Acontece que a gente fazia com que a gente votava em pessoas que se comprometiam com essa causa, mas na hora H não cumpriam com o que prometiam. E aí foi quando esse grupo, né, disse, agora quem tem que entrar é você. Uhum. Porque a gente vota e as pessoas lá se dedicam a outras pautas, outras causas, e essa que a gente luta há tanto tempo não sai do papel. Aí foi quando eu decidi disputar a minha primeira eleição. Eu já ia perguntar isso, se essa pauta foi o que te trouxe a se candidatar. Pronto, eu contei tudo isso para te dizer por que eu entrei na política, como começou a minha vida na política. Começou sempre, né? Porque eu era assessora do político. Depois eu fui para o lugar do político, né? Sim, e como foi essa experiência como vereadora aqui do Recife? É excelente, né? Porque exatamente é o que eu sempre digo, Kate. Porque Deus faz umas coisas na vida da gente, né? Que é para quem acredita e tem fé, que Ele prepara o caminho, né? Então eu passei a vida inteira na política, dos bastidores, para aprender, para saber o que eu iria fazer lá na frente. Então quando eu entrei na Câmara, eu era totalmente familiarizada com tudo. Eu sabia o que era um projeto de lei, um projeto de resolução, sabia o que era uma audiência pública, porque era isso que eu trabalhava, né? Então, assim, em termos de trabalho, foi extremamente fácil, né? E gratificante. E como ativista, mais ainda. Porque nessa época, eu entrei em 2019, mas só passei 2 anos no mandato. 19 e 20. Porque em 2016, quando eu fui candidatar a vereadora, que não foi a primeira campanha foi em 2014, que eu fui candidata a deputada estadual para testar. Uhum. Um amigo meu, presidente de um partido, disse, vamos testar. E aí eu tive 8 mil votos em 2014, sem assim conhecer absolutamente nada. Aí ele fez, não, agora em 2016 você é candidata a vereadora do Recife. Mas eu fiquei na primeira suplência. Em 2018, com a eleição de um vereador do meu partido como deputado estadual, em 2019 eu assumi definitivamente. Então eu fiquei 2 anos no mandato. Mas esses 2 anos foram extremamente propícios, não é? O trabalho foi maravilhoso naquelas áreas que você falou no início do nosso bate-papo, na área de defesa animal, direito das mulheres e meio ambiente. Então, nós tivemos 13 leis sancionadas em 2 anos de mandato, significaria uma lei a cada 2 meses. Muito bom, né? Né? Então, a gente tem 13 leis em Recife, que tem assinatura Gorete Queiroz, voltadas exatamente para a questão dos animais, das mulheres e pelo meio ambiente. Certo, e sobre o SEDA, a criação do SEDA, né, que é a Secretaria Executiva do Direito dos Animais, né, foi criada em 2013. Exatamente. É vinculada hoje à Secretaria do Governo, né? Não, o prefeito, agora nessa reforma administrativa, em janeiro, que ele mandou para a Câmara e foi aprovado, ele mudou o conceito da secretaria. Ela deixou de ser secretaria executiva e passou a ser um gabinete. Gabinete. Então, hoje, a nominação que se dá à gestora é chefe de gabinete de defesa animal, da Prefeitura do Recife. Certo. E ela foi exatamente uma conquista em 2012, né? Nesse trabalho que a gente teve de fazer com que a pauta animal chegasse nos candidatos a prefeito, né? E o prefeito Geraldo Júlio foi um dos que assinou o compromisso com a causa, tanto para o Hospital Veterinário como para a criação dessa secretaria. Entendi, Gorete. E durante essa luta de defesa dos animais, o que você consegue enxergar como mudança real, né? Porque você já trouxe pra gente que está há 16 anos defendendo essa causa. Evoluiu? Como a sociedade enxerga isso? Apoia? Evoluiu e muito. E muito. Quando a gente começou, né, pouca gente falava sobre essa questão animal, né? Não existia esse interesse que a gente vê hoje, inclusive na mídia, né? Então, isso foi um trabalho árduo, né, da defesa animal, não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil inteiro. Né? E eu, como jornalista, trouxe muito isso para as pautas.
aquele evento que eu falei, que eu fiz na Avenida Boa Viagem, botei 500 pessoas na Avenida Boa Viagem pedindo hospital, né? Foi para a primeira página dos jornais. Né? Tava na primeira página do Diário de Pernambuco, do Jornal do Comércio, da Folha de Pernambuco, onde você conseguia imaginar isso. E depois outras pautas que a gente trouxe também tiveram o mesmo espaço até na televisão, porque você sabe que é um espaço extremamente caro, né? Difícil de se conquistar. As TVs começaram a entender que o assunto voltado para os animais dava ibope, tinha retorno, né, de audiência. Inclusive animais que a gente resgatava, problemas sérios de animais, de maus tratos, que a gente fazia pauta para os jornais, para as TVs acompanhavam. Né? E para você ter uma ideia, hoje em dia a gente vê isso no Fantástico, na Record, nos programas de maior audiência, no domingo, espaço com Xuxa falando sobre a questão dos animais na televisão. Né? Isso foi uma conquista da causa animal, quando a gente faz com que as pessoas entendam que cuidar dos animais não é uma questão só de filantropia, é uma questão de justiça, de respeito às leis. Né? E de outras situações como respeito, não só respeito às leis, como é uma questão de saúde pública. É inclusive uma questão de segurança pública. E aí você pode perguntar, como assim, Gorete? O que é que tem um animal abandonado na rua com a questão de segurança pública? É porque quando ele é maltratado, quando em casa um agressor de um animal, quando ele mata o animal, ali está um potencial agressor da família, da esposa, do filho. Tanto que lá nos Estados Unidos, quem agride o animal passa o resto da vida sendo observado pelo FBI. Porque são essas crianças que invadem as escolas americanas para matar seus colegas, eles começaram sua vida de crime maltratando seu gatinho e seu cachorro em casa. Né? Nos Estados Unidos, um crime contra o animal é um crime contra a sociedade. Então, a gente procura mostrar nas minhas conversas, nos meus debates em escolas, para que as professoras entendam e observem o comportamento dos seus alunos, né? Porque ali está um potencial agressor. Né? É uma pauta necessária de conscientização, né? Você está vendo como ela é enorme? E é extensa. Ela é extensa. Uma coisa liga a outra. Você envolve muita coisa, né? Então, voltando para a tua pergunta, eu acho que sim, mudou bastante. Pelo menos, assim, nos espaços que a gente tem, como hoje aqui com você conversando, né? Hoje, eu já tinha dado mais 2 entrevistas, né, em rádios locais. Quando isso há 16 anos atrás, a gente diria isso? Nunca. Né? Isso realmente é resultado de um esforço enorme, né, de um trabalho assim, incansável, para mostrar que, como eu disse antes, a questão animal não é uma questão de filantropia, é uma questão de justiça. E falando em evento, você disse que levou 500 pessoas para a Avenida Boa Viagem, mas eu sei que você é idealizadora de um bloco para os animais, né? Isso que vai acontecer hoje, já. às 13 horas. Daqui a pouco. Conta pra gente e faz o convite pro pessoal que está em casa. Com certeza. O Bloco da Bicharada foi criado exatamente com essa perspectiva, sabe? De conscientizar o fulião pernambucano sobre o cuidado com os animais durante o carnaval. Né? A gente sabe, conhece e tem diversos relatos de maus tratos aos animais nas troças carnavalescas que passam nos bairros, nos blocos. Por quê? As pessoas encontram os animais não domiciliados e maltratam, chutam, às vezes jogam tinta, jogam inclusive bebida alcoólica. Tem casos no Galo da Madrugada, por incrível que pareça, que eles jogam os animais no rio Capibaribe. Né? Então, a intenção do bloco é conscientizar para que as pessoas que sabem que vão passar blocos nas ruas retirem, pelo menos temporariamente, aqueles animais que ficam naquela comunidade, naquela região, para que eles não sejam maltratados. E aí a gente aproveita, sempre faz uma ação social dentro do bloco. Né? Então hoje, a partir das 13 horas, lá na Praça da Várzea, a gente está fazendo um atendimento veterinário gratuito, né, com 2 veterinárias parceiras. A gente sempre tem os parceiros que colaboram para fazer um atendimento veterinário no animal, nos animais que se inscreverem entre 13 e 14 horas, e a partir das 16 horas aí sai o bloco mesmo de carnaval, né? Aí sai o bloquinho, que eu chamo bloquinho, que na verdade é uma reunião de cãezinhos e seus tutores, faz uma confraternização, dá uma volta na praça, se confraterniza, a gente brinca, e é isso. Eles também merecem, né? Merece, a família também, eles gostam de passear, é a tardezinha, às 16 horas, já não tem sol, então é uma grande diversão.
voltando para as tuas defesas, você não só defende animais de pequeno porte, Sim, né? E já faz anos que você vem lutando pela lei, né? lei de tração. De tração. Fala pra gente um pouco, traz isso pra gente debater. Pois é, aí quando a gente começou, não é, 2008, 2009, 2010, criamos o MDA, 2011, começamos toda essa pauta voltada para a questão política, né, trazendo para a administração a responsabilidade, até porque na própria lei diz que a responsabilidade pelos animais é do Estado. Nisso, leia-se Estado, município, né, o Estado e o governo federal. Então, a gente tem que fazer com que o Estado se responsabiliza pelos animais, né? Como consta na lei. O decreto, inclusive, de 1934, ainda na gestão de Getúlio Vargas. No seu artigo 1º diz: todo animal é tutelado pelo Estado. Né? E tem como responsáveis, né, pelos animais as ONGs, né, e associações ligadas à proteção animal. Veja, isso 34. Então, a gente procura fazer com que, pelo menos, a lei se cumpra. Né? Então, a gente faz com que isso em 2015, mais ou menos, numa época de carnaval, eu fui visitar uma cadelinha lá na Lagoa do Araçá e me avisaram que tinha uma égua caída dentro do mangue. Ela estava totalmente atolada, né? Sendo praticamente comida viva pelos bichinhos do mangue, pelos caranguejos, aratus, etc, etc, muito ferida. E aí eu fiquei enlouquecida porque era véspera de carnaval, uma sexta-feira de carnaval. Eu olhava para o lado e dizia: o que é que eu faço? Né? Foi aí quando chegou o start sobre a questão dos animais de grande porte. Né? E então, realmente, a partir de 2015, eu criei um projeto chamado SOS Cavalos e eu me dedico hoje, realmente, à questão dos animais de grande porte. Por quê? Graças a Deus, né, muitos grupos se formaram. A partir do momento que a gente vai fazendo, vai mostrando, né, as coisas vão sendo mais claras para as pessoas, muitos grupos se formaram. E hoje, eu fico muito feliz de saber que eu fui pioneira nisso. Existem muitos grupos fazendo evento de adoção. Inclusive, logo mais também, nós às 13 horas, nós vamos ter um evento de adoção. Então, quem quiser também adotar um cãozinho, pode ir lá na praça. Então, eu comecei realmente a focar na questão dos animais de grande porte, porque já é difícil trabalhar com os animais de pequeno porte, né? Como protetora. E os animais de grande porte? Então foi uma loucura. Eu consegui tirar a égua com o apoio da comunidade, conseguimos tirar a éguinha da lama. Fui atrás de mosquiteiro para botar, para ela não ser atacada à noite pelos morcegos, enfim, é uma história. Mas infelizmente ela veio a óbito porque ela estava realmente muito machucada. E aí veio na minha cabeça: quem fez isso com um animal de jogar na lama? E aí, quando a gente descobre, quando chega o start, né, de que existe a questão da atração animal, que esses animais são explorados até a morte, que esses animais são açoitados em plena rua, que a sociedade não aguenta mais, que a sociedade também tem dificuldade de ajudar. Porque se você vê um bichinho atropelado na rua, você pode botar no seu carro e levar, e o cavalo? É rápido, é simples, é prático, e o cavalo? De grande porte, a gente e o jumento? Não sabe como agir. Então, a gente, através do projeto SOS Cavalos, eu acho que eu já tirei mais de 300 animais das ruas. Né? A maioria desses animais, infelizmente, vem a óbito, porque quando eles estão largados na rua, eles já estão muito fracos. Eles são explorados, como eu digo, até a exaustão. Então, quando eles largam, uma pata quebrada, já está com problema na coluna, já não tem mais como ser explorado economicamente. Né? Então, a gente conseguiu, em 2014, uma lei, né, que foi a lei, inclusive, do Executivo. A lei não foi nem do vereador, foi a lei do Executivo, de Geraldo Júlio, proibindo tração animal na cidade do Recife. Né? Mas a gente não consegue que essa lei seja efetivamente cumprida. Né? Então, passaram-se 10 anos. Quando eu fui vereadora, em 2020, a gente brigando sempre pela regulamentação da lei, conseguimos a regulamentação da lei, mas a lei continua a não ser cumprida, porque na época o prefeito alegou, cada pandemia não teve como articular que a regulamentação da lei funcionasse, acabou a pandemia e a gente continua na mesma luta. Né, para a retirada dos animais em tração da cidade do Recife. Enquanto isso, a gente tenta fazer o que pode, né? Ajudando quando pode. Você trouxe uma fala importante e interessante. A gente, como sociedade, quando a gente vê esses casos e vê animais feridos de grande porte, a quem recorrer? Como fazer?
Exatamente, o problema é esse. Né? Explica pra gente, tem algum contato que a gente possa ligar, fazer uma denúncia ou pedir ajuda? Veja, denúncia de maus tratos tem que ser feita, independente, né, do animal ser pequeno ou grande porte. A Delegacia de Polícia do Meio Ambiente, DEPOMA, eu não tenho de cabeça agora o número, mas Delegacia de Polícia do Meio Ambiente, DEPOMA, você botar no Google, aí vai aparecer os Pedir para a contatos. produção colocar É, aqui bota, embaixo o número. Isso, coloca o número. Então, tem o DEPOMA. Para resgate de animais, na cidade do Recife, tem o CVA, Centro de Vigilância Animal, da cidade do Recife. Na verdade, é um centro de zoonoses, mas ele tem um espaço também, que inclusive o prefeito João Campos criou umas 48 baias. Então, a gente tem como levar em Recife para essas baias. Eu faço muito resgates em parceria com o CVA, porque eles têm a estrutura do caminhão, que até isso, né? Eu tenho que alugar, aí já é caro, aí você tem que pedir uma ajuda social para poder conseguir viabilizar os resgates. E aí, com o CVA, a gente consegue essa parceria do transporte. Em relação aos outros municípios, é mais difícil, que nem isso tem. Nem isso tem. Então, o que é que acontece? A gente tem que convocar veterinários particulares, né? De animais de grande porte, que na verdade tem um custo que também não é barato, é um custo alto, ou seja, a gente tem que se virar mais uma vez, né, para conseguir o apoio, colaboração, né? O apoio da população para resolver caso a caso, né? Mas, Gorete, tu acredita que essa gestão, a atual gestão aqui do Recife, está tendo um cuidado maior com essa pauta dos animais? Eu acho que cuidado maior está, até mesmo por conta da mudança mesmo Você citou o hospital veterinário, né? Isso. Pois é, o hospital veterinário foi na gestão Geraldo Júlio, né? Anterior, né? Na gestão anterior. Mas o prefeito João Campos, já na gestão passada dele, que ele entrou agora na segunda, né? Ele começou a ampliar o hospital. Porque na gestão de Geraldo Júlio, o hospital foi criado apenas 40% do seu projeto original. Então, o prefeito João Campos, na gestão passada, começou a fazer a sua ampliação. As salas já estão prontas, novas salas, novos centros cirúrgicos. Agora está faltando inaugurar, né, prefeito? A gente está esperando o convite para inaugurar a ampliação do hospital, que inclusive ele vai passar a ser 24 horas, que é um grande apelo da população. Era que o hospital fosse 24 horas, porque atualmente ele só funciona de segunda a sexta. Aí as pessoas veem, Gorete, e o animal não sofre no final de semana, não adoece, é atropelado, enfim. Então, há uma grita da população para que realmente ele passe a ser 24 horas, mas houve avanço sim, a gente não pode dizer que não. Agora temos que avançar mais. Lá no Parque 13 de Maio tinha um mini zoológico, né? Isso. Quais foram os desafios ali de mexer com aquela estrutura? Já estava há muito tempo. Eu lembro quando eu era pequena, meu pai me levava para a gente visitar ali os animaizinhos. Isso. E com o passar do tempo, a gente viu os animais lá abandonados, tudo, e agora não existe mais. Graças a Deus. Foi uma grande luta. Foi uma grande luta. O desafio ali para... A gente começou em 2011, né? Foram os primeiros protestos que a gente começou a fazer enquanto ativistas do MDA, do Movimento de Defesa Animal, de Pernambuco, lá no Parque 13 de Maio. A gente ia com camisa, com bandeira, com faixas, pedindo... aqui não é lugar, parque não é lugar de animais. Por uma série de circunstâncias, né? Tinha 30 anos o mini zoológico. Ali é um local totalmente insalubre, centro da cidade, poluição, tanto sonora como poluição atmosférica, os espaços extremamente pequenos. Você não podia ver um espaço de uma gaiola com 25 araras. 25 araras canidés que não tinham espaço para voar, não tinham espaço para exercitar as suas asas, né? Então, foi uma luta grande, né? 2011 para 2024. Então, o ano passado é que nós tivemos um grande apoio da vice-prefeita Isabela de Roldão e tivemos apoio também de deputados, tanto estaduais como vereadores, que, através de legislação, que hoje existe a legislação que proíbe animais em praças e parques da cidade, que nós conquistamos em 2014, se eu não me engano, né? Então, é uma lei, inclusive, estadual. E os animais continuavam lá. Então, foi uma pressão grande. É feita a história, a gente tem a lei de atração e os cavalos continuam na rua, né? Então, assim, eu sou uma legisladora, eu tenho 13 leis na cidade, então eu tenho que lutar para que a legislação seja cumprida.
Porque não adianta a gente estar fazendo lei para não ser cumprida. A gente fazer lei para a justiça soltar, coisa desse tipo, né? Uhum. Então, assim, eu sou legisladora e luto pela aplicabilidade da legislação. Então, fomos para a rua, brigamos muito e conseguimos tirar os animais do Parque 13 de Maio. As araras canidés foram soltas já. Eu tenho, inclusive, vídeos, foram soltas lá na região central, do Planalto Central, que é a área delas, um local específico onde ficam araras da sua espécie, junto com o IBAMA, com o CPRH, as araras foram soltas, e outros animais, os primatas. É um absurdo você ter primata se reproduzindo dentro de gaiolas pequenas. Chegava lá com mãezinhas com mais aqui nas costas, sabe? Macacos pregos, inclusive. Eles estão em reabilitação ainda no CETAS Tangará, em Aldeia. E dependendo da situação vão ser soltos, né? Dependendo do estado de saúde deles. E outros animais de menor porte foram para o espaço da Obra de Maria, que tem um espaço grande lá. Estou até para fazer uma visita lá, para ver como é que estão esses animais. Alguns jabutis, tinha muito jabuti, tinha muita tartaruga de água lá. Foram soltas nos rios, nos seus habitats naturais. Ou seja, uma grande vitória. É uma coisa maravilhosa. Projeto, né, que é o Toca da Onça. Toca da Onça é outro projeto, Outro projeto. Conseguiu pegar algum animalzinho para levar? Ah, queria. Eu queria levar a Siriema para lá. Mas a Siriema foi lá para a Obra de Maria. Eu não consegui levar nenhum, não. Até coloquei à disposição, mas disseram que não precisava, não. Realmente, o Toca da Onça é o espaço que eu tenho, né, lá em Gravatá, onde eu comecei a resgatar uns animais lá mesmo na cidade, né? Na feira da cidade, vi um galo pendurado de cabeça para baixo. Fiquei enlouquecida. Eu tenho que tirar esse galo daqui. E aí o rapaz disse, é tanto. Eu digo, tudo bem. Aí paguei, foi o primeiro galo que eu levei para lá. Januário já faleceu, já morreu lá. E, enfim, hoje eu tenho muitos patos, né? Tenho alguns patos, inclusive, especiais, que não podem ir para a natureza. Tenho 2 patos especiais lá. Tem uns coelhos também, que foram resgatados de maus tratos. Tem cachorro, né? Tem os animais. Eu só não tenho felino por causa dos cães, que eles não gostam muito. E tem... Todos resgatados. Em Gravatá? Não. Ou Fora. também? Às vezes eu levo. Outras pessoas dizem, Gorete, eu tô com um jabuti aqui, ele tem uma patinha que ele não pode ir tá quebrada, não sei o quê, você pode levar? Eu levo. Aí eu tenho o jabuti também. Tem um tanquezinho lá onde os patinhos ficam. E sem falar nos visitantes, né? Que chegam lá os saguins, chegam timbu, muito timbu, tem muita fruta. A gente bota muita fruta pros bichos, pros jabutis. Aí eles vêm comer. Então é sempre uma festa lá. E a onça não precisa nem dizer quem é, né? Né? Agora a gente tá numa era muito digital. E o que é que tu acha? Tu acha que as redes sociais aproximam, assim, consegue divulgar melhor esse teu trabalho, essa tua luta? Hoje você tá no digital, vi que você é uma influenciadora, tem vários seguidores, e você acredita que isso aproxima mais tua voz é expandida, tua luta, tuas causas Eu no acho meio que do sim. digital? Eu acho que sim, Kate, com certeza, né? Basta ver, exatamente voltando para a política leve, basta ver que, como eu te disse, 2014, veja, né? Bem antes dessa febre toda da rede social, né? Do Instagram, etc. Eu fui candidata a primeira vez para testar. Eu tive 8 mil votos. A gente só tinha o Facebook. Era o Facebook, celular, eu e o meu trabalho, que eu fazia sempre, né? A Fundação Dentinho, que também foi o trabalho que a gente teve com animais especiais, fazendo resgate, conversando, levando essas pautas todas para a imprensa. Foram 8 mil votos no Estado, né? Então, veja, como a gente percebeu que o assunto tem acesso no coração das pessoas, né? As pessoas se preocupam com a questão dos animais, né? Tanto que hoje a rede social ajuda muito, tanto que vamos dizer assim, os pequenos protetores, as ONGs, elas usam muito as redes sociais para até ajudar o seu próprio trabalho, né? Pessoas, mulheres, inclusive, que é uma preocupação muito minha como defensora das mulheres. As protetoras, que têm muitos problemas, inclusive, de saúde mental, por conta da quantidade enorme que tem de animais em casa, sem ajuda do poder público, né? É uma pauta, inclusive, que eu vou levar para uma discussão futura na Câmara Municipal do Recife.
Então eu sei que ajuda bastante, né? Chega muita ajuda, chega. Em compensação, tem um lado também negativo. Muitas pessoas se aproveitam disso. Há o aproveitamento, que eu chamo da pilantropia, né? O aproveitamento das pessoas, da boa-fé das pessoas, em benefício próprio, né? Então, muitos casos de abrigos que não abrigam nada, né? Muitos casos de pessoas que vivem pedindo Pix e aquele dinheiro não é repassado realmente para ajuda para os animais. Inclusive animais resgatados que são soltos em outras cidades e a pessoa recebendo dinheiro. Então, a gente recebe vários casos, né? Então, tem esse outro lado também que é horrível. Enquanto a gente luta para fazer um trabalho de conscientização, enquanto a gente luta para mostrar que os animais têm direitos e a gente tem obrigação, enquanto pessoas, né? Enquanto política, no meu caso, né? Com essa pauta de lutar por ele, tem outras pessoas estragando tudo. Teria alguma forma da sociedade entender a validação desses trabalhos e não cair em golpe para doação, para essas ONGs que Tem não sim. são verdadeiras? Tem Como sim. seria isso? Acompanhando o trabalho, né? E principalmente a prestação de conta, né? Porque a gente tem uma ONG, a AMPAVOZ, Associação de Proteção à Voz dos Animais. Quando a gente pede ajuda para um cavalo maltratado, que a gente precisa de R$ 600 para levar o cavalo lá para Sertânia, por exemplo, né? Porque é super caro, né? Então, a gente coloca o Pix da ONG, né? Porque a ONG, ela tem administrador, ela tem o financeiro, ela presta conta, ela paga imposto de renda, ela paga as contas que tem que pagar e tem a prestação de contas. Então você sabe que é um trabalho sério, né? E outra coisa, o protetor tem que prestar conta do que recebe. Eu estou pedindo ajuda para o cachorrinho X, recebi aqui, ó, recebi R$ 300, estou gastando 100 disso, estou gastando mais 200 disso. Preste conta, que eu acho que é o mínimo que as pessoas precisam de respeito quando elas se propõem a ajudar, a colaborar em alguma ação. É verdade, tu falasse isso, eu já vi ONGs pedindo Pix com nome, e-mail, pessoal, CPF, né? Então fiquem atentos, minha gente, para não cair em golpe. Exatamente. Porque a gente doa com um bom coração, né? Com um bom intuito, mas... E as pessoas se aproveitam. E o pior ainda é deixar os animais numa situação, às vezes, até pior do que quando estava antes. Totalmente. Agora conta pra gente quais foram as principais lições aprendidas nessa tua trajetória dessa luta de defesa do animal e suas outras lutas também, né? Que a gente falou lá fora, mas ainda não trouxe pra mesa, defesa das mulheres. Pois é, tanto assunto, né? Eu lhe avisei, eu digo, é muito assunto. Mas bora conversar. Bora. Não, veja, as principais lições. Uma delas eu acho que é mais na linha espiritual mesmo, que eu até falei antes, né? Que às vezes Deus prepara a gente para situações que a gente nem entende, não é? Depois é que a gente vai se reportar, diz, meu Deus, aquilo aconteceu tudo para isso, né? Foi uma grande lição nisso tudo. A gente não pode, muitas vezes a gente fica chateado com alguma coisa que acontece, aconteceu isso, não sei o quê, como assim você vai sair de casa? Aí acontece um problema que o chuveiro não funciona, aí você se atrasa, né? Aí acontece o problema que o avião cai. Aí você, meu Deus, se não fosse aquele caso, mas naquele momento você está chateado. Você está reclamando do chuveiro, da porta, da chave. No momento não entende, né? Pois é. Então, assim, um dos ensinamentos que eu tive é isso, sabe? É aceitar o que acontece como sendo parte de uma entrega, né? Do entrega espiritual, sabe? A outra é estar sempre atento a essas questões. Porque quando a gente trabalha sério, quando a gente trabalha com foco, a gente tende a achar que as pessoas são, pelo menos, parecidas com a gente, né? Aí a gente vê que não é, que muitas vezes as pessoas usam de você, usam da tua experiência, usam da tua expertise, né? Em benefício próprio, né? Uma terceira situação que eu coloco é exatamente você... Eu acho que eu já falei as duas coisas mais importantes. E teria algo que você quer deixar como seu legado, seu grande legado? Eu acho que eu já estou deixando, sabe? Eu acho que eu já estou deixando. Porque, como eu disse a você, como a gente começou todo esse trabalho, que foi através de Hannah,
né? Que tinha que falar em Hannah. Vamos conversar, traga a história de Hannah, Pois é. sobre do livro. Isso. Eu tenho um livro também. Hannah foi ela que me trouxe para a causa animal, né? Uma coisa assim muito interessante, porque Hannah é uma husky siberiana, né? Era, né? Ela faleceu em 2018, com 10 anos, né? Então, ela, inclusive, não era nem minha, era do meu filho, né? O meu pai que deu a ele e tal. E aí, eu comecei a escrever um blog sobre cães, porque eu percebi na época, veio 2008, exatamente 2008, eu comecei a perceber que existia poucas informações, não é, sobre animal, né? Então, gente, tem alguma coisa estranha aí. E eu, como jornalista, disse, eu vou escrever um blog. E aí comecei a escrever o blog Dog Media. E ele fez muito sucesso na época. Então, exatamente, eu comecei a utilizar a experiência de veterinários, coisas que hoje aparecem na televisão, né? Dicas de como, que horas andar na praia, o que seu animal pode melhor para comer no verão, né? Tem um veterinário que praticamente está todo dia nas manhãs da Globo dando dicas veterinárias, né? Então, eu comecei em 2008 com o blog Dog Media, porque eu percebi que a gente não tinha informação sobre isso. E aí o blog foi crescendo, e aí eu comecei a receber mensagens de uma protetora das antigas, Maria Padilha, e ela disse, Gorete, publique algumas coisas sobre esse movimento que a gente vai fazer. Eles não votam, mas nós sim. Aí volto para a política, em 2012. Aí eles não votam, mas nós sim. Eles quem? Os animais. Aí ela começou a me mandar uns panfletos, que era um cachorro, um gato e um cavalo. Aí em cima tinha, eles não votam, os cachorros, os bichos. Mas nós sim, nós humanos. Aí, através dela, foi que eu fui entender, minha gente, existe um mundo além dos pets da minha casa. Existe um mundo fora. Existe um mundo que não está sendo cuidado nem tratado. Entendeu? Então, foi quando a gente começou. Aí, nesse mesmo ano, eu estava na Avenida Boa Viagem com ela. Exatamente nessa busca por políticas públicas. E aí foi exatamente Maria Padilha, que é uma psicóloga, né? Ela tem um livro também sobre violência humana versus violência animal, que é exatamente que ela fez uma pesquisa na Delegacia da Mulher, onde se constatou que a maioria das mulheres, que era o que ela estava querendo identificar, a maioria das mulheres confirmaram que os homens agrediam seus animais, que aí a gente começou a criar o link, quem agride o animal agride a família, né? E a gente foi justamente o que você trouxe pra gente lá nos Estados Unidos, isso já é observado. Isso. Aí foi quando a gente foi, eu fui, né, me informar mais e estudei já algumas coisas sobre isso, sobre como é que os Estados Unidos e outros países, né, europeus tratam a questão dos maus tratos aos animais, entendeu? Porque ali é o termômetro. É tão lógico, né? Mas a gente, assim, não pega de primeira. Não. São 16 anos na luta, viu, amiga? Conscientizando sobre isso. Eu queria até só registrar uma situação que aconteceu, acho que em 2016, 2017, dentro dessa pegada da questão de fazer com que a polícia, ao menos, vá verificar o maus tratos, que a gente tem um grande problema com as denúncias que a gente faz que não são acatadas, né? Normalmente é uma situação que é levada, né? Porque tem muito homicídio na rua, eu vou atrás do cachorro que está apanhando, um vira-lata que está apanhando na casa dele, entendeu? Então a polícia sempre tem essa visão pequena. Então, se tivesse, evitaria tantos outros casos. Né? Pequena. E aconteceu que um delegado na época, delegado do DEPOMA, que é a delegacia específica para a questão de maus tratos. Eu pedi muito para ele ver a situação de um pitbull que estava em maus tratos, estava apanhando, ficava embaixo da árvore de noite. Com sol, chuva, o cachorro estava lá. E aí eu insisti muito, ele foi verificar. Quando ele foi verificar, o dono da casa, o dono dele fugiu. O suspeito fugiu. E eles foram atrás. Era um assassino de mulher na Paraíba, de João Pessoa, que se escondia aqui em Igaraçu. Então foi o cachorro que fez com que esse criminoso fosse... Né? Chocante. Tá vendo? Então, e quantas coisas a gente sabe que está por trás disso, né? Que é o elemento.
Então, quando a gente faz palestras, eu já fui várias vezes na Polícia Civil, na Polícia Militar, pedindo, inclusive, que fizesse um contrato até com a nossa ONG para fazer cursos de informação, de concentração com os próprios cabos de soldados, eles entrando na polícia. Você acredita que muitas vezes eles não conhecem a lei? Eles não conhecem a lei. A gente tem a Lei Sanção, que é uma lei de 2020, né, que ela aumentou a pena para quem maltrata animais, para cães e gatos. Na verdade, o Congresso Nacional limitou para cães e gatos o problema maior, que era a questão do agronegócio, né, dos deputados envolvidos com outras coisas, como vaquejada, enfim, rodeio, etc. Então, se que fosse maus tratos, ele embarcar tudo, mas é o que a Constituição diz. Isso é contra-constitucional. Então, a gente conseguiu a lei para aumentar as penas contra cães e gatos, né? Hoje, até 5 anos de prisão e da cadeia. No Sul, a gente vê muita gente atropelou animal, não prestou socorro, vai preso, maus tratos, entendeu? Então, a gente faz com que a polícia aqui, ela não segue a risca. Uhum. Ela pega o cara que matou um cachorro e solta o cara, é flagrante. Né? Tem uma situação em Olinda, no ano passado, que o cara matou o gato do rapaz na frente do rapaz, numa feira lá perto do quartel, ali perto de... Esqueci o nome do bairro, em Olinda. Na frente dele, chamaram a polícia, aí levaram o rapaz para prestar queixa na delegacia, mas não prenderam o cara que estava com o facão lá na hora. Existe a lei, mas não é executada. Falta de informação. Falta de informação. Dia desse caiu um cavalo, isso é muito sério, levou né? muita chicotada, Nossa, caiu em muito plena sério. Avenida Boa Viagem. Chegaram 2 soldados, inclusive uma menina até filmou do prédio lá. Chegaram 2 soldados, ficaram olhando assim, ó. O cavalo arriou, de levar chicotada, apanhou. Aquilo ali é artigo 32 da Lei 9.605. Maus tratos aos animais. Ali não precisa nem aumentar a pena, tudo bem, a pena é pequena. Mas era para parar, Precisa ser cumprida a lei. tirar o cara, mandar desatrelar o cavalo da carroça, chamar o CVA, recolhe o cavalo. Aí 2 guardas ficaram só olhando. E por aí, né? Então, assim, a gente precisa que a polícia seja mais ágil, que conheça a legislação, que entenda, que estude. E isso não é vergonha para ninguém, não. Vamos fazer os cursos, a gente já se colocou à disposição. Preparar. Tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Vamos começar nos cursos de praça de soldados. Estão chegando na polícia. Vamos tirar um dia para conhecer a lei de crimes ambientais. É só isso que a gente pede. Né? Só isso. Vamos voltar para a Hannah. Quando Vamos. você lançou o livro? Foi. Aí, Hannah, com essa história, né, toda, que eu comecei na Causa Animal por causa dela. Deixa eu tomar uma aguinha. Falo muito. Então, quando foi... A Hannah viveu 10 anos, né, comigo, e aí com outros animais também. E aí, quando foi... janeiro de 24, quando foi no finalzinho de 23, eu conversando também, como eu estou conversando aqui com você e tal, sei lá, com uma professora, aí ela disse, Gorete, por que tu não escreve um livro sobre isso, sobre a tua história, sobre a legislação, sobre as tuas leis? Nunca tinha pensado nisso. Aí eu disse, tá certo, eu vou escrever. Aí pronto, aí escrevi com ela, junto com ela, contava as histórias para ela, ela foi transformando isso, sabe, no livro. E aí o livro Hannah foi lançado, publicado. Publicado. As pessoas podem comprar, pode comprar. Entre em contato com a gente, né, pelo Instagram, né, que é @GoreteQueiroz, Gorete com 2 T's e um I. E aí fala comigo lá e eu dou o caminho das pedras. Olha aí, gente. Já fica aí a dica. Segue Gorete. Se quiser o livro, é só falar no inbox dela. Aí conta toda a história. Que massa, legal. E assim, vocês podem conhecer mais um pouquinho da história do Gorete. O Instagram dela lá tem toda a história, tem várias postagens. Tem sim. Faça uma visitinha lá. Faça uma visita. Gorete, a gente já está chegando no finzinho do programa. Mas a gente tem um quadro aqui, que é o de você pro mundo, certo? Eu vou fazer 3 perguntas para você e você vai responder num bate-bola. Certo. Tá joia? Certo. Podemos começar? Podemos. Gorete, para você, o que é ser política? Política é olhar para o mundo, né? Para o mundo que você vive, na sua área, sua região. É olhar e enxergar
o que precisa ser feito. A política é isso. Porque tem político que olha, mas não vê. E passa batido, né? Então a gente tem que olhar com um olhar realmente amplo, aberto, né? De forma a abraçar aquilo que você defende honestamente, de forma real. Se você acordasse um dia e toda a sua trajetória fosse apagada, suas lutas, suas defesas, pessoas, e você pudesse resgatar só 3 coisas, o que você resgataria? Eu acho que eu resgataria primeiro todos os animais que eu já resgatei. Todos os bichos que eu já resgatei. Os 300 cavalos, né? Todos os patos e gansos. Enfim, todos os meus animais eu resgataria. Resgataria também, eu acho que essa história mesmo dessa luta de conscientização, sabe? Eu acho que ela foi muito importante. Eu acho que a gente deixa esse legado, assim, para... É muito importante quando eu vejo hoje muita gente dizer assim, agora eu comecei a resgatar vendo você, lhe acompanhando. Eu lembro da história do Dentinho, eu lembro da história de fulaninho. As pessoas lembram e acham isso interessante, sabe? E eu comecei a resgatar gatinhos por sua causa, né? Isso deixa essa imagem da missão cumprida, né? É bom, né? É. E agora deixa a tua mensagem, então, Gorete, para o mundo. Olha aqui para essa câmera e deixa a tua mensagem para o mundo. Eu gosto muito, eu vou ser repetitiva, mas eu gosto muito de uma frase, eu sempre uso nos meus debates, nas minhas conversas, né, que ela diz assim: nunca se espante quando um pequeno grupo de pessoas mudar o mundo. Afinal, foi sempre assim que ele mudou. Muito boa, né? Muito boa. E é assim então a mesmo. mensagem é essa: vamos se juntar. 3, 4, 5, daqui a pouco viram milhões. Começar, né? E a gente muda o mundo. Começar. Exatamente. Ser boas influências, assim como você. Gorete, te agradeço. Imagina, Deixa eu eu me que... despedir logo do pessoal que está aí, que acompanhou a gente em mais um programa. Muito obrigada pela audiência. Próximo sábado estaremos aqui novamente. E quero lhe agradecer pela sua participação. Foi Eu que leve, agradeço, foi maravilhoso, foi muito ótima leve. A conversa. E daqui Foi a pouquinho na Praça da Várzea, eu espero vocês isso, lá no já, Bloco da já. Bicharada. Tchau, tchau, gente. E até a próxima.